bom. Quero agradecer aí o Henrique, daqui a pouco a gente proseia, né? Mas, e aí queria passar por vulto aí. Juventude, sangue novo, renovação. Foi satisfação demais estar colando aqui com todo mundo, né, velho? Inclusive, pegando já o gancho aí da temática da parada, né, da cultura de nós pra nós, né? E nada sobre nós sem nós. É por conta da cultura, assim, que pra mim tá sendo essa satisfação toda. Tá podendo tendo essa troca em meio a pessoas que fazem parte do ambiente acadêmico, pessoas que fazem parte do meio político, tá ligado? Eu sempre morei em ambiente periférico, nunca morei dentro da periferia como todos os meus brothers, mas morava ali, né, tá ligado? Sempre pertinho da parada louca rolando, né? E foi através da cultura, né, do movimento hip hop que eu comecei a ter um mínimo de acesso à informação. E é muito louco essa temática, porque quando a gente diz que é tudo sobre nós, nada sobre nós, sem nós, eu acho tão importante isso hoje pelo fato de entender que não sempre foi o contrário que aconteceu, né? Tipo, sempre aconteceu as fitas sobre nós sem a gente estar perto. Sempre definiram para onde a gente tem que ir, como a gente tem que trabalhar, quanto tempo, de que forma, tá ligado? É muito complicado pra gente de um ambiente periférico, né? Definir um pouco e falar, poder ter uma segurança de dizer como a gente deve trampar, onde a gente deve trampar, falar isso com segurança. E aí, questionando tudo isso, né, eu até anotei uns tópicos que, falando dessa ideia de sempre ter sido definido quem somos nós, para onde a gente vai, o que é que a gente merece, a gente tem tudo isso em cima do nosso consentimento, sem nosso consentimento, dentro do movimento hip hop, eu terminei conseguindo encontrar uma ideia mais autônoma, né? E aí eu acho que é o que eu posso falar aqui, o que eu posso trazer de conhecimento é o que eu consegui aderir dentro do movimento. E aí desde 2009 eu conheci a parte da dança, né? E aí de lá pra cá eu comecei a ter essa noção de local de fala, tá ligado? Assim, pegando também um pouco da fala de Henrique, local de fala, a ideia do empoderamento que a gente pode ter, saca? Que se não fosse a parte cultural, jamais teria tido essa tendência de eu poder acreditar um pouco que seria possível trocar ideia com outras pessoas que eu tinha admiração, tá ligado? Mano Topazio aí, eu comecei a ver o brother dançando, eu era molequinho, ele já tava, saca? E hoje em dia eu vejo o Topazio, assim como eu, né, tentando se desdobrar dentro de uma fita que nitidamente, tá ligado? A gente terminou conhecendo a partir de uma parte cultural, conhecendo outras culturas, se agregando ali, saca? E como é que a gente faria isso se não fosse a parte cultural, né, velho? Então como é que eu faço para levar isso para dentro da favela? Hoje mesmo, antes de vir, troquei uma ideia com o Giva, acho que esses dias, e a gente viu, assim, a dificuldade que é até pra gente poder espalhar isso, saca? Porque quando se trata de política pública e a gente poder trocar esse papo, muitas vezes é uma parada que no meio do cotidiano real, da vida real, do meio da periferia, é uma parada que é muito chata de se falar, ouvindo, tipo, a galera vê como uma ideia, muita informação intelectual termina, né, forçando a cabeça, a pilha que a gente tem. Então tanta fita pra gente tá metendo a mola ali, tentando conseguir o dinheiro da energia, do aluguel, saca? Ninguém que não tenha um acesso à cultura vai se desdobrar, sair do seu trampo, sair dos seus afazeres pra tá vindo pra cá se não souber a importância da informação que tá ligado? Tipo assim, talvez se não fosse a parte da cultura hip hop, como é que eu diria que é importante a gente estar discutindo isso para entender a problemática, chegar numa resolução e poder fazer o dinheiro público chegar nas nossas praças, tá ligado? Porque ultimamente o que eu tenho visto, pelo menos nas quebradas que eu vou e onde a gente faz o trampo, se não fosse o movimento, tá ligado? Que a gente faz rolar, não teria uma possibilidade de a gente poder estar ganhando um mínimo de trocado. Hoje em dia, velho, eu tô conseguindo encontrar um rolê em cima dessas ideias aí de editais, né?
que não é absolutamente nada comparado ao que deveria ser. Mas essa mínima fita, tipo, se não fosse o movimento hip hop, como é que danado eu ia sacar, tá ligado, desse trampo, pra poder levar e dizer, mano, ó, tu gosta de trampar com música, tu gosta de trampar com dança, massa, não tem grana, beleza, mas ainda tem uma esperança, dá pra gente, se a gente sentar aqui, trocar uma ideia, começar a organizar a parada, fazer um projeto, ainda tem como a gente exigir ali, porque tem grana ali, saca? Mas aí eu só soube disso a partir do movimento hip hop, entendeu? Então assim, pontuando depois de dito isso, né? O que eu acho importante dentro da temática é esse rolê da gente poder trocar papo aqui, mas eu acho que ainda é muito escasso, como foi citado pelo Henrique, a parada de a gente ter várias políticas públicas, mas na hora da prática ainda ser tão complicado, saca? Até pra mim que tem uma caminhada longa e ainda senti essa dificuldade até de trocar ideia assim mesmo, do jeito que eu tô fazendo agora com vocês, saca? A gente ainda se sente um pouco brecado pela falta de conhecimento anterior a isso, saca? Se hoje eu tenho uma tranquilidade pra gente trocar uma ideia, foi tudo vindo da rua, entendeu? Mas em nenhum momento um ambiente acadêmico se deslocou até a gente, saca, velho? Então, a importância que eu vejo disso é de ver, pô, a gente pode pelo menos aprender aqui, mas se eu não levar pra galera, eu não vou estar fazendo nada, entendeu? Mas eu também não acho que isso seja um dever só meu, entendeu? Quando se trata de uma questão cultural. Eu acho que esse tipo de troca de ideia tem que rolar mais e mais, e não só nesses espaços, saca? Onde nós que somos, tipo, a gente que viaja, que sai de casa e faz, pô, é algo massa pra mim, eu vou lá pegar essa informação da hora. Mas e a galera que não tem essa concepção de que isso é importante, tá ligado? Eu acho que o trabalho da cultura, das artes, né? Chegar com o pé na porta mesmo, na cara de, ó, velho, informação parece chato, mas ó como é importante, ó o que isso pode proporcionar, saca? E acho que eu anotei em cima até de outro tópico aqui, né, falando sobre a questão da gama de conhecimento adquirido dentro da parte cultural, né? Eu nasci em 94. E aí a gente vê que, tipo, essa transição, né, dos anos 2000. Aí essa transição dos anos 2000 pra cá, é agora que eu tô tendo um conhecimento da importância, por exemplo, da gente ter falas antirracistas, né, da gente ter o conhecimento de desconstrução social que a gente, como um ser machista da sociedade machista, que a gente é colocado dentro da favela, velho, isso é quase impossível de ser trocado ideia, tá ligado? Toda a questão do estereótipo racial, xenofóbico, homofóbico, transfóbico, isso é muito complicado da gente conversar sobre dentro de um ambiente periférico. Eu tô vendo agora no meio porque eu tô sentindo tanto preconceito com a velhice. Não, então, também a ideia do etarismo, né, velho, que a galera fala tanto. Então, todas essas classificações, antes do movimento hip hop, eu desconhecia, tá ligado? Inclusive, venhamos e convenhamos, até 2005, 2004, a ideia do bullying, do racismo, né, da xenofobia, tudo isso era uma ideia muito reduzida na troca de ideia do modo geral, né? Aí começou a rolar essa parada da net, né? A gente nessa era cyberpunk que tá rolando aí, bastante informação, deixa todo mundo muito louco, mas também deixa a gente ciente de que é através da parte cultural que traz essa fagulha de esperança do cara poder se formar sem canudo, tá ligado? Pra depois ir atrás, talvez, de uma formação acadêmica que é super importante, saca? Mas eu acho que antes disso, é através dessa troca de ideia que a gente ainda consegue se fortalecer, levar isso pra quebrada, tá ligado? E a partir dali começar a formar uma galera. Eu falo isso porque dentro das batalhas de MCs, hoje eu sou, assim, eu tenho certeza que não é a metade do trampo do que eu tenho vontade de fazer e tô correndo atrás de fazer. Mas eu tenho a honra hoje de trampar com a Gabi na parada da organização, com a Julie também, da organização do duelo estadual de MCs. Hoje está sendo, o 2025 está sendo meu primeiro ano de contribuição para a organização da parada. Mas, tipo, você saber que um movimento cultural é capaz de tirar dali um artista e colocar em evidência em um palco nacional, tendo a possibilidade de sair de lá com uma grana legal, de comprar um carro, uma moto, tá ligado? Financiar talvez um apartamento, que a gente sabe que também é
uma puta tiração, né, com a cara da gente, colocar aí esses preços por causa das especulações imobiliárias, enfim. Mas a gente tem essa possibilidade de chegar no palco hoje de Minas Gerais, tá ligado? E sair de lá como uma estrela, sendo evidente, tendo um local de fala, tá ligado? Tendo um espaço para poder dizer ali a treta que você passou, o tanto que você teve que ralar e sair de lá com um cheque. Hoje em dia, ano passado, se eu não me engano, foi cerca de uns 20 mil a premiação, tá ligado? É uma luta, porque para quem é MC tem que estar treinando, tem que estar tirando grana do bolso e tal. E assim, do contexto geral, eu acho que o que eu quero concluir assim é a importância de estar trazendo esse tipo de troca de ideia, né, para dentro dos espaços periféricos, para dentro das escolas, certo? Tem quanto tempo aí, não acabou? Tem tempo ainda. Beleza, não, mas eu acho que de um modo geral o que eu queria concluir, e antes de eu concluir como artista, né, eu queria até também mostrar que antes disso, antes dessa troca de ideia, nas escritas já se tombando muito as ideias que a gente fala, e o cara já coloca isso em poesia, né? Então, colocando a parte da temática, eu tenho uma poesia que fala que é tudo nós que faz e é pouco que nós ganha, né? Eu trampo em iFood, levo McDonald's para os Playboy e eu nunca como iFood, eu nunca como McDonald's pagando. Eu como às vezes porque os caras dormiram e não teve como eu entregar, aí eu como, tá ligado? Mas aí a gente termina não desfrutando, a gente vai estar lá fazendo a sapata de uma casa do caralho e mora num barraco, tá ligado? E aí eu fiz uma poesia em 2018 falando da questão da consciência negra, que eu vou tentar citar ela o mais detalhada assim, para vocês verem como é parecido com o que a gente tá falando. Fala assim, ó. Somos nós que subimos casas, escolas, edifícios, hospitais e prédios, mas para nós sempre falta rango, energia, lazer e remédio. A minha gente tem papel de protagonista e recebe a soberba debochada da classe dos elitistas. Tem proposta até para capa de revista, mas sempre ao da pele preta na abordagem da polícia. Mas nós temos uma virtude, mano, não baixa a cabeça, qualidade que incomoda, cujo nome é teimosia, calejado até os dentes, acostumado a sofrer, mas carregando um sorriso na chuva e na luz do dia. Parou para analisar, só começando a conquistar, ainda tem uma trajetória e só passou 2020. Mas sempre vou me lembrar, a missão é vangloriar, a família aguenta chibatada desde lá do século XV. Plim, plim, escuta as taças, riram da nossa desgraça. Nosso clima melhorando enquanto dos gourmet embaça. Nós é Jurema e faz fumaça, resiste igual Marielle trazendo uma fúria negra. Salve preta Anastácia. O solo arado é preto, a mão na enxada é preta, queloide na pele escura é a mais cara escultura. Esculpida é abstrata e transforma as criaturas. Ontem senhor do engenho, hoje combo de viatura. Eu me autodeclaro preto e sim, sou Zé com muito orgulho. Sua apropriação na nossa caminhada causa embrulho, mas nós é didático e eles aprendem o dia que estão fora de razão até na meritocracia. Lamentável, falta de reconhecimento, canetada, quero ver lá nos traços de massa e cimento, meio-dia, o sol torando, suor nos olhos e os olhos ardendo, cegueira de ambos os lados na hora do pagamento. Vou ser revolucionário dentro da minha favela, guerrilha do povo preto. Salve Marighella, África, livre Mandela e queda pros cuzão de terno. Esforço traz recompensa, salve preto de flanela. Nós dá tchau pro sofrimento e vão ter que me engolir. A ascensão do povo preto, tipo o brilho da negra ali. Se tivesse viva, Isabel ia se demitir. Nós tá livre, mas é por luta. Salve Dandara, salve zumbi. É isso.